Você viu por aí que com 70 mil reais você compra uma picape diesel do jeito, né? Que o dono anterior cuidou direitinho, que ela tá revisada, que não deu problema nenhum. Sinceramente, eu não ganho nada se você comprar ou deixar de comprar. Mas também não me custa nada te chamar pra gente analisar essas 4 armadilhas que parecem oportunidades. 4 histórias de terceiro dono que não conhecia a fatura que estava herdando. Então fica comigo até o final, porque o pior delas vai te surpreender. E se você estiver pensando em comprar alguma dessas aqui, esse vídeo pode salvar o seu bolso. E antes de listar, vamos definir a maldição do terceiro dono, que afeta as picapes brasileiras. Picapes diesel foram feitas para serem mantidas por quem tem dinheiro. Funciona assim: o primeiro dono compra zero, faz todas as revisões da concessionária. O segundo dono pega lá com 60, 80 mil quilômetros, já começa a pular manutenção preventiva, vai na oficina só quando acende luz no painel. E o terceiro dono, que é justamente nessa faixa de preço de 60 a 70 mil reais, pega a picape com todas as manutenções atrasadas, todas as borrachas ressecadas, todos os fluidos degradados e começa a descobrir uns esqueletos dentro do armário um a um. Toda picape diesel, cara de manter, vai encontrar o seu terceiro dono em algum momento da história dele. E quando encontra, o terceiro dono paga a fatura de todo mundo que não pagou antes. Agora sim, conhecimento, vamos às 4 ciladas de 2026. A primeira delas, Ford Ranger 3.0 NGD. Vamos lá, se você abrir o OLX agora, filtrar por picape diesel até 72 mil reais, vai aparecer Ford Ranger diesel, cabine dupla, motor 3.0 NGD. Ele usa uma tecnologia de bico injetor de alta precisão do tipo que não perdoa descuido. Isso significa que cada bico injetor é um componente extremamente sensível à qualidade do diesel e à ausência de água no sistema. E adivinha o que acontece quando uma picape roda desde 2005 com má qualidade nesse sistema? Os bicos começam a apresentar desvio de injeção. E um bico que começa a injetar menos ou injetar torto vai criar desequilíbrio de combustão. O motor vai começar a vibrar, perder potência, aumentar o consumo. E aí você leva na oficina, o mecânico passa o scanner e lá acusa a falha. A partir daí começa o processo. Tira os bicos, manda para a bancada para medir o spray e descobre que precisa de regulagem ou até mesmo de substituição. Quando chega aqui, muitos proprietários, assustados com a fatura alta, para economizar, colocam um bico injetor recondicionado. Uma peça que foi desmontada, limpa, regulada e revendida como se estivesse nova. O problema é que bico recondicionado de baixa qualidade começa a dar problema em poucos meses. Vazamento interno, novamente spray irregular e você volta para a oficina gastando de novo. O custo de um jogo de 4 bicos injetores originais para NGD 3.0 começa na faixa dos 8 mil reais, só para maciar, fora mão de obra especializada. Bico recondicionado de procedência duvidosa sai mais barato na hora, obviamente, mas você paga 2, 3 vezes no longo prazo. Isso se a bomba de alta pressão também não estiver comprometida. E aí o orçamento com peças originais pode facilmente dobrar e passar de 12, 15 mil reais numa picape que você pagou até 72 mil. Para sua infelicidade, a injeção não é o único demônio da Ranger 3.0. A suspensão dianteira dela é um canteiro de obra permanente no asfalto brasileiro. Os pivôs e as buchas dos braços de suspensão sofrem desgaste acelerado e quando uma picape dessa roda nas estradas de terra e no asfalto esburacado do interior do Brasil, que é o habitat natural aí de 80% das Rangers usadas, você encontra uma suspensão completamente devastada. O conjunto completo de pivô e bucha da dianteira pode facilmente chegar a 4 e 5 mil reais com mão de obra. E tem mais um segredo aí que poucos mecânicos falam abertamente. Nas versões após 2007, o sistema eletrônico da Ranger NGD tem um vilão silencioso que é o relé principal da central de injeção. Quando os contatos desse relé oxidam e aumentam a resistência elétrica, a tensão que chega nos sensores de rotação cai pela metade. O motor gira, mas não pega. O scanner não aponta código de falha com clareza. E o dono passa semanas trocando peças atrás de peças. Bomba de combustível, sensor de fase, sensor de rotação, gasta dinheiro aqui, gasta dinheiro ali, enquanto o problema era um relé de 50 reais no quadro de fusíveis. A Ranger 3.0 de fato não é uma picape ruim. É uma picape que exige um dono rico ou um dono que tenha condição de manter, e quando você encontra ela por 72 mil reais em 2026, a probabilidade dela estar com sistema de injeção ou suspensão destruída é muito alta. Dito isso, vamos para a segunda picape, Volkswagen Amarok Highline 2.0 biturbo entre 2011 e 2013. Pensa na imagem. Interiorzão, tecnologia, motorzão 2.0 biturbo, 180 cavalos, 40 kg de torque. Por até 72 mil reais você encontra uma hoje no mercado.
Parece uma picape de luxo por o preço de uma Saveiro nova. E é exatamente por isso que ela é uma armadilha de primeiríssimo nível. Falando dos problemas mais sérios que ela tem, documentados, que foram confirmados pela própria Volkswagen, e que rendeu uma força-tarefa interna da montadora, que você provavelmente nunca viu falar, é sobre o motor 2.0 TDI dessa Amarok, que tem correia deitada posicionada de forma que a parte de trás do compartimento do motor, com pouca proteção física, fica exposta à entrada de poeira, de terra, de detritos. Isso parece familiar para você? Pois é, especialmente nas regiões centro-oeste, norte, nordeste, ou interior de qualquer lugar do Brasil, onde o índice de minério na poeira é muito alto, essa correia dentada se desgasta de forma prematura e silenciosa. A Volkswagen recomendava a troca a cada 120 mil quilômetros. O problema é que frotistas que tinham dezenas de Amaroks relataram correias esfareladas com 10, 15, 20 mil quilômetros. A montadora chegou a desenvolver um kit chamado EDK, que instalava um sistema de pressurização para impedir ali a entrada de partículas na região da correia. Só que o problema é que o kit não foi disponibilizado gratuitamente para todos os proprietários, só para alguns frotistas selecionados. Agora você, como terceiro dono, vai descobrir o estado da correia da maneira mais cara possível. Quando a correia dentada de uma Amarok 2.0 TDI rompe com o motor em funcionamento, o que acontece é o seguinte: a sincronização entre o virabrequim e o comando de válvulas é perdido instantaneamente, no mesmo ato. Os pistões que sobem contra as válvulas descendo, porque estavam fora de fase, as válvulas dobram, os pistões quebram, o cabeçote empena, e aí a conta começa. Retífica do cabeçote, troca de válvulas, troca de pistão. Se o bloco aguentar, a retífica completa de um motor 2.0 TDI em 2026 de uma Amarok dificilmente sai menos de 15, 18 mil reais. Se o bloco trancou, então, você está olhando para um motor novo, um valor aí passando dos 25 mil reais. Novamente, a correia não é o único problema crônico da Amarok de primeira geração. O sistema de injeção Common Rail, que também funciona na Ranger que a gente acabou de listar, tem outra particularidade assassina que pouquíssimos proprietários sabem. Quando a troca do filtro de combustível é feita sem o procedimento correto de purga, a bomba de alta pressão pode funcionar seca por alguns segundos. Esses segundos são suficientes para que a bomba gere limalhas metálicas internas por falta de lubrificação. Essas limalhas viajam pelo sistema, contaminam os bicos injetores, e aí você tem um pacotão. Bomba de alta, mais 4 bicos injetores para substituição. Numa Amarok 2.0, esse pacote custa entre 18 e 25 mil reais, dependendo da oficina e das peças utilizadas. Tem a válvula EGR também, a válvula de recirculação de gases, que carboniza progressivamente nas versões sem manutenção preventiva adequada, gerando perda de potência e acende a luz de anomalia. O sistema de arrefecimento nela tem uma válvula de expansão que trava com certa frequência em dias de calor intenso, comprometendo o resfriamento do motor. Ou seja, são várias questões. A Amarok sendo assim a picape favorita dos mecânicos diesel, porque sustenta a oficina. Então aquela Amarok Highline por 65 mil na OLX pode te custar mais de 90 mil reais em pouquíssimo tempo. Picape 3, Nissan Frontier 2.0 diesel, manual de 2008 a 2012. A Frontier tem muitos fãs e com razão. Um motorzão 2.5, 16 válvulas, robusto, com corrente de comando e bloco comprovado no mercado mundial. Mas existe um componente nessa picape que é o divisor de águas entre ela ser uma nave e ela ser um ralo de dinheiro. Esse componente é o volante motor bimassa. Na versão com câmbio manual, a Frontier 2.5 de 2008 a 2012 usa um volante bimassa, que nada mais é do que um sistema de amortecimento de vibração composto por duas massas de ferro separadas por molas e um conjunto de amortecimento interno. Esse sistema foi projetado para absorver os picos de torque do motor diesel e entregar suavidade ao trem de força. Ele funciona muito bem quando está em dia, isso é verdade. O problema é que esse volante é um componente com vida útil limitada, que apresenta desgaste entre 60 e 130 mil quilômetros, dependendo do estilo de uso do motorista. Quando o bimassa começa a falhar, o sintoma clássico é uma chacoalhada no pedal da embreagem durante as trocas de marcha. Também um barulho de bater latão na partida frio e uma sensação de areia no pedal. Essa peça isolada já sai entre 2 e 2.200. Quando você abre o câmbio para chegar no volante, você já aproveita e troca o disco da embreagem, o platô e o rolamento de pressão, porque se não fizer agora, você vai pagar de novo a mão de obra em pouco tempo. O kit completo com volante, disco, platô e rolamento, mais a mão de obra de uma oficina, sai facilmente de 4 e 4.500. Mas tem também um problema que afeta especialmente as versões automáticas da Frontier dessa geração. O radiador dessas picapes tem um trocador de calor interno que serve ao câmbio automático. O fluido do câmbio circula dentro do radiador para ser resfriado. Quando o radiador apresenta microtrancas internas, seja por pressão excessiva, falta de troca de fluido de arrefecimento ou simplesmente por envelhecimento, a água do arrefecimento começa a contaminar o fluido do câmbio. O resultado é que os mecânicos chamam de milkshake do câmbio. O fluido vira um creme esbranquiçado
Quando isso acontece, a solução não é simples. O câmbio precisa ser desmontado, limpo internamente, e na maioria dos casos, os discos de fricção internos já estão comprometidos pela água. A pergunta que fica é, um câmbio automático para uma Frontier 2.5 recondicionado começa na faixa dos 8 a 12 mil reais. Um câmbio novo, quando disponível, passa dos 20 mil. Fácil assim, um câmbio da Frontier pode custar 1/3 da metade do valor de mercado da própria picape. Você pagou 68 mil, mais 12 no câmbio, e já está em 80 mil numa picape 2010. A Frontier com câmbio manual com comprovante de troca recente do kit completo da embreagem bimassa pode sim ser um bom negócio. A Frontier automática, com roteador original e fluido sem histórico de troca, é uma roleta russa. E convenhamos, em 2026, por até 72 mil reais, você vai encontrar muito mais roleta do que oportunidade. O quarto dessa lista é Mitsubishi L200 Triton 3.2 nas versões muito baratas. O motor turbo diesel de 16 válvulas tem uma reputação de tanque de guerra que é, em grande parte, merecida. Esse motor foi testado nos garimpos, nas mineradoras, nas fazendas do Cerrado, no norte e interior de todo o país. Tem um bloco fundido generoso, um sistema de injeção com bombril robusto e casos de proprietários que chegaram ao 500 mil de quilômetros sem retífica, só com a manutenção correta no tempo. Então por que a Triton 3.2 está aqui nesse vídeo? Porque existe uma versão dela que você vai encontrar por 60, 65 mil reais aqui em 2026. E essa versão tem uma história escrita por fora da carroceria. Estrias, amassados na caçamba, protetor de cárter arranhado, soleira com marca de bota. E essa versão tem um nome informal no mundo das oficinas. A Triton de mineração, ou de frota de fazenda também, de empresa de construção, enfim, você entendeu. Quando uma dessas chega no quarto ponto do ano com esse perfil de uso, o que você precisa avaliar com muito mais cuidado é o sistema de arrefecimento. O medidor de temperatura do painel da Triton tem uma característica que a maioria dos donos desconhece. O ponteiro sobe muito devagar e só vai para o vermelho quando o motor já está no nível de superaquecimento crítico. Ou seja, durante anos o ponteiro, aparentemente normal, pode estar escondendo um arrefecimento progressivamente ineficiente. Aditivo degradado, válvula termostática travando parcialmente, tampa do radiador que não segura mais pressão corretamente, e aí todo esse calor silencioso cozinha lentamente a junta do cabeçote. Você não percebe nada de diferente porque está apontando tudo certo. A picape anda, puxa, não falha, até o dia que você nota uma fumacinha branca fina saindo do escapamento no arranque a frio, que na verdade é vapor de água. E aí leva para a mecânica e o mecânico faz o teste lá de pressurização do sistema de arrefecimento e descobre que tem compressão passando por líquido de arrefecimento. Resultado, junta queimada. Abriu o cabeçote e encontrou um quarto cilindro corroído. Comum. Cabeçote não tem condição de retífica, precisa de um novo. E começa a cascata. Nova junta, novo cabeçote, anéis, buchas de biela e condicionamento do sistema de arrefecimento completo. O processo de retífica desse motor 4M41 da L200 Triton, substituindo ali pistões, anel, bronzina, moncal, biela, camisa e toda a juntaria, né? É um serviço especializado que não é barato em nenhuma retífica do Brasil. Estamos falando de um investimento que pode facilmente superar 15 mil reais, podendo chegar a 20 ou mais se o bloco precisar de recuperação. Numa L200 Triton comparada por até 70 mil reais, essa conta é devastadora. O pior, o cabeçote e as peças internas têm disponibilidade limitada no mercado. Muita coisa é importada, o que eleva ainda mais os custos e o tempo de espera também. A Triton 3.2 é quase indestrutível nas mãos de quem mantém. Nas mãos de quem já foi para o garimpo, na fazenda, na construção, já era. Em 2026, as unidades nessa faixa de preço que sobraram no mercado são majoritariamente as que já viveram mais do que deveriam sem o cuidado necessário. Essas 4 picapes que parecem pechinchas são armadilhas reais. A Ranger 3.0 NGD com bicos injetores no Smith. E lembre-se, tá? Se alguém já botou recondicionado barato, você vai pagar de novo, e de novo, e de novo, muito em breve. A Amarok Highline com a correia deitada, que a própria Volkswagen admitiu ser um problema de projeto, não resolveu para todo mundo, e cuja retífica em 2026 dificilmente sai por menos de 15 mil reais, você também tem que ficar ligado. A Frontier 2.5 automática com o fantasma do milkshake no câmbio, e a L200 Triton 3.0, que já viveu mais do que deveria nas mãos de frota pesada, todos eles têm um preço em comum, chegando até 72 mil reais em 2026. Quando uma picape que valia 150, 180, 200 mil reais, zero, está disponível por 65, 70 mil, o mercado já sabe que ela chegou num ponto onde as contas começam a aparecer. E quem vai pagar essas contas é você, o comprador entusiasmado que foi seduzido pela carroceria bonita, pelo nome, pela sensação de ter comprado uma picape de verdade por um preço de carro de passeio. Meu conselho é, se você tem 72 mil reais e quer uma picape, precisa dela, usa parte desse dinheiro para fazer uma inspeção técnica real antes de qualquer contrato assinado.
leva para um mecânico especializado em diesel, que vai fazer teste de compressão, análise de fluido de câmbio, verificação da correia ou corrente de sincronismo, inspeção da suspensão com carro no elevador e leitura de scanner buscando histórico de falhas intermitentes. Essa inspeção vai te custar entre 500 e R$ 1.000 e pode salvar você de uma decisão de 15, 20 mil em manutenção antes de fazer aniversário. Por isso, não existe picape barato. Existe picape que você ainda não descobriu quanto é que vai te custar. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o que está escondido debaixo do capô antes de assinar um contrato, deixa o seu like agora e também continua assistindo os vídeos do canal como esse que está aparecendo na sua tela agora.